No mundo da recuperação de dependências, existe uma figura que é quase uma lenda, né? Aquela pessoa forte, autossuficiente, que parece ter vencido o vício só na base da força de vontade. Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse perfil, o modelo do abstêmio Superman, e descobrir que essa pessoa é muito mais complexa e, olha só, hein, frágil do que aparenta. Parei quando eu quis, tratamento é besteira. Quem nunca ouviu uma frase parecida com essa? Essa é a marca registrada dessa mentalidade. E embora pareça uma demonstração de força, ela pode esconder uma base bem instável. Vamos entender o porquê disso. Então, vamos lá. É importante deixar claro o seguinte: não estamos falando de alguém que está em negação do problema. Pelo contrário, é uma pessoa que já está em abstinência, mas que vê a própria jornada com uma confiança que beira o inabalável. E o discurso é sempre esse, né? Parei com a minha força de vontade. Terapia é desnecessária, eu paro a hora que eu quiser. A narrativa é toda construída em cima da autossuficiência. E com isso, acaba descartando ferramentas e sistemas de apoio que, a gente sabe, são cruciais para tanta gente em recuperação. Ok, para a gente conseguir entender essa mentalidade de verdade, a fundo mesmo, a análise se baseia em 4 chaves principais. São elas que definem o tal modelo Superman. E esses são os 4 pilares que sustentam a psicologia desse modelo. Primeiro, a pessoa se vê como usuário abusivo e não como adicto. Segundo, tudo se resume à força de vontade e não a uma nova consciência. Terceiro, a negação total da perda de controle. E por último, uma falta de empatia bem característica. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. A primeira chave, o primeiro ponto importante é que essa pessoa pode ter parado de usar substâncias antes de chegar naquele estágio mais grave da dependência química. A gente sabe que existe uma progressão: usuário, usuário abusivo e, por fim, adicto. Muitos que se encaixam no modelo Superman, na verdade, pararam ali na fase de usuário abusivo. Isso explica porque, para eles, foi possível parar sem um tratamento super intensivo. Mas, vale notar, alguns adictos já diagnosticados também acabam se encaixando nesse perfil. Agora, a segunda chave é absolutamente crucial. A abstinência, nesse caso, é um ato meramente volitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é baseada só e unicamente na força de vontade. Imagina segurar uma porta fechada com a força do braço em vez de simplesmente trancar e jogar a chave fora. É isso. Não rolou uma mudança de verdade no jeito de pensar sobre o uso. E aqui a gente vê a diferença gritante. A força de vontade sozinha é como um castelo de cartas, né? Se não tiver uma mudança profunda na maneira de pensar, na ideologia por trás, a estrutura toda da recuperação fica frágil, fica muito vulnerável. Vamos para o terceiro ponto. Essa pessoa não admite, de jeito nenhum, pelo menos não conscientemente, que em algum momento ela perdeu o controle sobre o consumo. Essa ideia de autocontrole total é um pilar da identidade dela. E aí vem a pergunta que desmonta tudo, né? A contradição central dessa narrativa. Ué, se a pessoa estava sempre no controle, por que ela precisou parar? Não faz sentido. Isso vai totalmente contra aquele princípio de admitir a impotência, que é o primeiríssimo passo para tantas e tantas jornadas de recuperação. E por fim, a quarta chave. Como a jornada pessoal dessa pessoa foi tão diferente, é muito comum que falte empatia por quem teve uma luta mais profunda, mais complexa com a adição. Eles simplesmente não conseguem entender aquela outra pessoa que precisou de várias internações, de várias intervenções, que passou por uma transformação ideológica gigantesca. Por quê? Porque isso é completamente estranho à própria experiência deles de simplesmente decidir parar. Só que essa mentalidade não fica só na pessoa, né? Ela cria um verdadeiro efeito dominó. O impacto é significativo e muitas vezes negativo, não só para a família, mas para toda a comunidade de recuperação. Pensa bem, quando uma família tem contato com esse modelo do Superman, isso pode gerar uma confusão danada. Pode fazer com que eles duvidem da luta, que é muito real do próprio parente. Eles começam a pensar, ué, por que ele não consegue só usar força de vontade? E isso invalida todo o processo. Então, toda essa análise nos leva à pergunta central. Afinal de contas, por que é tão importante a gente reconhecer esse modelo? Por que isso importa para todo mundo que está envolvido na jornada da recuperação? E aqui está o ponto-chave. O que por fora parece uma fortaleza de força,
Na verdade, é uma recuperação construída sobre uma fundação que é frágil, superficial e precária. E as 4 chaves que a gente discutiu aqui, ser um usuário abusivo, confiar só na vontade e não em novas crenças, negar a perda de controle e, claro, a falta de empatia, elas são as ferramentas para a gente conseguir entender essa persona tão complexa. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Será que a força de vontade, por si só, é suficiente para uma recuperação que dure? Ou será que a verdadeira força vem de uma mudança muito, mas muito mais profunda?